Bem-vindos ao futuro. Assim como os mamíferos marinhos que nos precederam milhões de anos atrás, os seres humanos estão se readaptando à vida submarina. Obstáculos e perigos não faltam. Fluidos vulcânicos escaldantes e pressões esmagadoras podem matar os desavisados. De certa forma, é mais fácil viver no espaço do que aqui. Sabemos mais sobre a Lua do que sobre as profundezas escuras do nosso próprio planeta. Os oceanos são a fronteira final do planeta Terra. Sonhos e destino estão nos forçando a dar esse mergulho. E uma tecnologia cada vez mais avançada está tornando isso possível. Hoje podemos viver como escritores de ficção científica e outros sonhadores há muito tempo imaginaram que viveríamos sob o mar. Mistérios da ciência. Colônia submarina. Gulf Stream 40, aqui Hydro Shuttle 1, aproximando do nordeste a 3 nós. Entendido, Gulf Stream 40. Autorização para atracar na entrada principal. Uma nova colônia submarina está chegando online. 30 metros abaixo da superfície nas águas aquecidas do Atlântico. Cúpulas comunitárias ligam fileiras de locais de moradia. As primeiras famílias aquanautas estão a caminho para estabelecer residência. Algumas sonharam e se prepararam para este momento durante toda a sua vida. Para outras, essa pode ser a primeira viagem sob as ondas. 70% do planeta Terra é coberto por água, com 11 quilômetros de profundidade em alguns lugares. Uma coisa eu sei. Da maneira como estamos habitando este planeta, não podemos nos dar ao luxo de termos 3/4 dele não utilizado. Portanto, você pode ter certeza de que, de uma maneira ou de outra, nós vamos descer até lá. Até agora, apenas fizemos visitas até lá. Mas será que conseguiríamos viver ali se quiséssemos ou precisássemos? Imagine que precisamos construir uma colônia autossuficiente no fundo do mar e rápido. Há quem diga que as alterações climáticas e a degradação ambiental aumentam a urgência disso. Se tivéssemos 10 anos para construir uma colônia onde 100 famílias pudessem sobreviver com pouca ou nenhuma dependência da superfície, será que conseguiríamos? Esta é a história de como isso poderia vir a acontecer. Não vai ser fácil. Estamos começando praticamente do zero. Nenhum ser humano já chegou a viver de forma permanente nos oceanos, ninguém. Há um grande número de visitantes, mas nenhuma pessoa, família ou colônia já viveu ali de forma permanente. Apenas uns poucos estão tentando. Um deles é Lloyd Gadsden, um biólogo marinho de 32 anos. Durante os próximos 14 dias, ele irá viver dentro de uma caixa pequena de 2,5 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Ela está sendo lentamente baixada em um aquário marinho no chamado Legoland Theme Park, na Alemanha. Por enquanto, eu só tenho a minha cama de camping e uma mesinha. Ainda tenho de trazer toda a minha comida, a pia da cozinha e montar tudo aqui. Ele também espera conseguir gerar sua própria energia com a bicicleta, mas assim como os que foram pioneiros tentando viver debaixo d'água, ele terá de se submeter a condições espartanas. E os habitats subaquáticos dos anos de 1960 e 70 eram muitas vezes lugares difíceis para se viver. Se olharmos para os sistemas de suporte de vida e as questões relativas à habitação dos habitats anteriores, eles eram casulos de aço inoxidável, onde não viveríamos. Ninguém gostaria de viver em um lugar como aqueles por um longo período de tempo. Assim como o Sea-Lab 1, construído pela Marinha dos Estados Unidos em 1964. Coisas básicas não funcionavam, os sanitários não funcionavam. Você não conseguia entrar ou sair deles em uma emergência com muita facilidade. Desafios que temos de superar. Caso contrário, aquela fronteira está fechada para nós. É proibida. É assim que tem sido. Temos de mudar isso. Primeiro, teremos de desmembrar essa tarefa em uma série de passos práticos.
encontrando um local adequado, projetando estruturas à prova de água em que se possa viver, usando materiais que resistam à pressão, construindo as estruturas debaixo d'água, tornando-as autossuficientes, criando novos veículos para viagens de curta e longa distância e, finalmente, construindo uma nova sociedade debaixo d'água. A primeira etapa é encontrar um local adequado para a nossa colônia. Precisamos de um lugar onde possamos colocar as estruturas e as pessoas com acesso a energia e alimentos. Um lugar profundo o suficiente para nos isolar de uma das forças mais mortais da natureza, os furacões que periodicamente assolam a superfície de nossas águas. Porém, não profundo demais, pois quanto mais profundo, maior a pressão da água e maior o perigo. A apenas 3 metros de profundidade, um mergulhador pode estourar os tímpanos se não conseguir equalizar a pressão. 300 metros abaixo e os pulmões de um mergulhador serão esmagados. Portanto, precisamos encontrar um lugar perfeito para a nossa colônia. Mas onde? Ironicamente, temos mapas melhores de Marte e da Lua do que das partes do nosso próprio planeta que são cobertas por água. Conseguimos ver o espaço e até desejamos ir até lá, mas não conseguimos ver o fundo do mar. Mas satélites equipados com sensores mais sofisticados estão vasculhando as profundezas ocultas dos oceanos do planeta Terra. Esses dados recém-adquiridos, juntamente com melhores técnicas de visualização, estão revelando cadeias de montanhas e vales que não sabíamos que existiam. Um possível local para a nossa colônia fica ao largo da costa do estado de Washington, um monte marinho vulcânico. Veículos submersíveis e não tripulados de institutos de pesquisa e da indústria privada estão começando a explorar essas montanhas subaquáticas. O que as torna atraentes ao colonizador submarino é que elas são ilhas de vida autocontidas, às vezes chegando quase à superfície. Isso é particularmente verdadeiro em alguns dos montes marinhos do Pacífico Norte. Portanto, a colônia poderia ficar ali. E seria possível ter esta rica fonte de alimento da água ao seu redor. Montes submarinos podem ocorrer perto da cadeia meso-oceânica, a cadeia submarina de montanhas de 65 mil quilômetros de comprimento. Aqui, explosões vulcânicas acrescentam continuamente um novo fundo do mar. Nas profundezas escuras que no passado acreditava-se serem vazias, descobrimos ilhas de vida exótica que florescem no calor que vem do núcleo derretido da Terra. As criaturas se aglomeram em torno de fumarolas negras, aberturas que expelem um escaldante vapor carregado de minerais pronto para ser explorado. Então, em vez de cavar essas coisas da terra e destruir vastas cadeias de montanhas e tudo mais, você explora os fluidos, obtém metais puros, os coloca em um container, os envia à superfície e você tem o seu produto. Mas uma fumarola negra pode ser um local melhor para um posto avançado industrial do que para uma colônia submarina. Os novos moradores do mar, os aquanautas em tempo integral, vão querer ficar dentro da zona fótica, onde a luz solar penetra até aproximadamente 200 metros e onde a vida animal e vegetal é mais abundante. Por essa razão, planejadores da colônia podem achar que o melhor lugar para construí-la seja ao largo da costa leste da Flórida, ao longo da plataforma continental, que se estende por até 100 quilômetros do continente, com a água a profundidades de menos de 180 metros em geral. Um local bem testado é o chamado Country Reef, ao largo de Florida Keys. Ali está o único laboratório de pesquisa submarina ativo do mundo, o Aquarius, usado conjuntamente pelo NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, e a Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington. Há 20 anos, cientistas vêm realizando aqui missões subaquáticas de 10 dias. A 15 metros abaixo da superfície, eles são atraídos pelas mesmas qualidades que tornam o lugar atraente para uma colônia. Vasta luz solar e rica diversidade de vida marinha. Só há um senão. A Flórida está no meio de uma das zonas mais propensas a furacões no mundo todo.
As estruturas da colônia precisam ser à prova de furacões. Porque você não pode evacuar toda a sua colônia toda vez que uma tempestade se aproxima. Colocar o habitat a uma profundidade um pouco maior também poderia ajudar. A, digamos, 30 metros de profundidade. Tendo escolhido a localização, entramos no segundo ano de um programa de 10 anos para a construção da nossa colônia submarina e imaginária. Extensas pesquisas com robôs e mergulhadores estão em curso em preparação para a próxima etapa. A acomodação de estruturas e pessoas. Designers estão trabalhando na segunda etapa da criação da colônia submarina ao largo da costa da Flórida, o projeto de estruturas onde seja possível viver a 30 metros debaixo d'água. A primeira coisa a reconhecer é que aquele espaço, por mais atraente que possa parecer, por mais maravilhoso que realmente seja, é letal para nós. Ele é letal por duas razões. Os seres humanos não conseguem respirar água. E a água é mais de 800 vezes mais densa do que o ar. O peso extra significa aumento de pressão. 1 kg por centímetro quadrado para cada 10 metros que um mergulhador descer. O laboratório submarino Aquarius fica a 15 metros, metade da profundidade da nossa colônia submarina, onde a pressão irá chegar até 4 atmosferas, 4 vezes a do nível do mar ou 4 kg por centímetro quadrado. E se você pensar, estando a 30 metros de profundidade, se você estivesse fazendo isso como um mergulhador, você teria apenas 20 minutos por mergulho. Isso devido ao efeito da alta pressão sobre o corpo humano. Sob pressão, os gases que você respira começam a se dissolver em sua corrente sanguínea e tecidos. À medida que você nada direto para a superfície, bolhas de gás começam a sair da solução. É como sacudir uma garrafa com água com um comprimido efervescente. Se você abrir a tampa muito rapidamente, ela vai sair da garrafa. A mesma coisa pode acontecer dentro de você quando você sobe muito rapidamente do fundo, onde a pressão é alta, para a superfície, onde a pressão é baixa. Essa efervescência na corrente sanguínea, conhecida por doença da descompressão, é muito dolorosa e pode matar. Para evitar a doença da descompressão, um mergulhador tem duas opções. Seguir um rigoroso cronograma de longas paradas de descompressão até chegar ao nível do mar para que os gases possam se dissipar de forma inofensiva ou adiar a descompressão se refugiando em um habitat submarino. O minúsculo habitat experimental de Lloyd Godson no Legoland Aquarium está a apenas 4 metros de profundidade ou 1,4 atmosferas. Geralmente, os mergulhadores acreditam que um pequeno aumento de pressão não os afetará. Aqui eu tenho uma série de coisas que vou precisar. Ele tem suprimentos para 14 dias. Entretanto, Godson não sabe ao certo qual será o efeito da pressão sobre seu corpo e mente durante esse período prolongado. Ele está vivendo no que é conhecido como habitat de pressão ambiente. A pressão do ar no interior é a mesma que a pressão da água do lado de fora. Um compressor externo alimenta um fluxo constante de ar até onde Godson está. 230 litros de ar por minuto chegam aqui através deste tubo. Como ele tem um silenciador no final, não se ouve nada. Sua maior preocupação é que o compressor funcione bem. Se houver problemas ou vazamentos, o habitat poderia perder pressão e a água começaria a inundá-lo através da escotilha no chão. Quando ele vai dormir à noite, Godson deixa uma luz acesa para que um assistente possa se certificar de que ele não se afogue enquanto dorme. A câmera de segurança precisa conseguir me ver quando eu estou dormindo. Por isso eu tenho que deixar essa luz acesa. E então eu puxo as cortinas e digo boa noite aos meus amigos peixes. Ian Koblick é um grande conhecedor dos habitats de pressão ambiente. Nos anos 60 e 70, ele operou habitats submarinos no Caribe para treinar astronautas que iam para o espaço. Um daqueles habitats é hoje um hotel subaquático nas cercanias de Key Largo, na Flórida. E então você nadaria saindo daqui e iria até o casulo.
As duas áreas de acomodação em forma de cilindro são separadas pelo que é conhecido como uma moon pool. A primeira geração de habitats geralmente tinha portas abertas. Elas eram chamadas de moon pools. É como colocar um copo virado para baixo em um recipiente com água. A água não entra no copo porque a pressão do ar mantém a água do lado de fora. Mergulhadores aqui têm acesso praticamente ilimitado ao fundo do mar. Costumávamos passar períodos de 2, 4, 6 horas trabalhando na água. Nadávamos de volta para o habitat. Entrávamos, tomávamos uma xícara de café ou chá, olhávamos pela janela, reavaliávamos o que tínhamos feito e saíamos outra vez. Moradores em um habitat ambiente precisam fazer a descompressão apenas uma vez ao final da missão. Entretanto, depois de passar uma semana a 30 metros de profundidade em nossa futura colônia, você teria de passar 2 dias em descompressão antes de voltar para casa novamente. Você não quer fazer isso com a tia Miriam e as crianças. Quando eles vêm para o habitat submarino, você não quer que eles tenham de passar pela descompressão durante dias a fim de deixar o habitat. Será que um projeto de pressão ambiente vai funcionar para uma colônia submarina habitada por 100 famílias onde aquanautas irão passar meses ou anos a 30 metros de profundidade? Jan Koblick acha que não. Os seres humanos não evoluíram para respirar ar sob alta pressão por qualquer espaço de tempo. Se você respirar ar a uma grande profundidade, você terá uma toxicidade de oxigênio. Nós achamos que precisamos de oxigênio, mas respiramos apenas um nível pequeno. Temos apenas uma pequena janela de tolerância ao oxigênio. E se você receber muito ou pouco demais, você está em apuros. Mergulhadores da Marinha que trabalham debaixo d'água inalam gases exóticos cuidadosamente calibrados para maior pressão. Respirar estas misturas todos os dias pode cobrar um alto preço do corpo humano. Problemas médicos começam a surgir, desde narcose por nitrogênio, um estado semelhante à embriaguez, até infecções crônicas de ouvido causadas pela elevada umidade e doenças mais graves como necrose óssea. Portanto, em vez do habitat tradicional, os planejadores da colônia submarina terão de criar um projeto radicalmente diferente, mais parecido com uma estação espacial. A maior parte da estrutura terá uma pressão interna de uma atmosfera, a pressão à qual nós, seres humanos, estamos naturalmente adaptados. Câmaras de ar irão separar as áreas de moradia das de trabalho, onde os mergulhadores terão acesso direto ao fundo do mar. Essas áreas devem permanecer a pressão ambiente mais alta do oceano que as cerca. Com 30 metros de água sobre as estruturas desse novo habitat híbrido, ele precisa ser mais resistente do que qualquer construção em terra. Isto requer uma terceira etapa: o uso de materiais que suportem uma enorme pressão. 4 quilos exercendo pressão sobre cada 2,5 centímetros quadrados. Michael Schutt projeta e cria uma grande variedade de estruturas para ficarem sobre ou sob a água, desde barcos até hotéis subaquáticos. Ele usa muitos dos mesmos materiais utilizados na construção do aquário onde fica o habitat de Godson Lloyd. A diferença entre um aquário e um habitat é o lugar onde você mantém os peixes. A engenharia envolvida nos projetos de janelas e estruturas é realmente muito semelhante à que precisamos ter para fazer uma estrutura submarina. E há uma porta à prova d'água aqui e uma porta à prova d'água aqui. Modelos sofisticados de computador permitem a Schutt prever com precisão como os materiais irão se comportar sob pressão, ao passo que designers de habitats antes dele tinham de manter as janelas pequenas por receio de vazamento ou algo ainda pior. Se você tem uma falha catastrófica a 50 metros de profundidade no oceano, você vai morrer. Portanto, eu posso ficar super confiante que, após ter elaborado um projeto para uma janela ou uma porta de visualização com 2 por 4 metros, devido aos métodos que precisamos para analisar como aquela estrutura se comporta, eu posso facilmente colocá-la naquela situação. Além de suportar pressão, o acrílico transparente consegue resistir ao efeito corrosivo da água do mar melhor do que o tradicional aço. Assim como no aquário, esse material também poderia dar ao colonizador subaquático uma vista espetacular. Você está em um lugar cercado por este incrível meio ambiente.
Portanto, sem dúvida, queremos maximizar a visão, queremos maximizar o impacto do que está acontecendo ao redor. A ideia de jardins com corais e amêndoas gigantes é totalmente possível. Mas projetar futuros espaços onde se viver e espaços comunitários que abriguem restaurantes e locais para se fazer exercício pode ser a parte fácil. Colocá-los no lugar é o verdadeiro desafio. Os designers podem decidir que a forma mais eficiente de construir os módulos individuais que irão compor a colônia submarina seja em estaleiros e docas secas, muito semelhante ao que acontece com a construção de submarinos modernos. Talvez os construtores das estruturas submarinas sejam aqueles que irão fazer a construção, uma vez que são eles que têm o conhecimento para isso. Eles vão precisar baixar os módulos até o fundo do mar e então ligá-los um ao outro. Isso nos leva à quarta etapa: a montagem da colônia submarina. Robôs podem fazer grande parte desse trabalho, mas também será preciso uma nova geração de mergulhadores profissionais para realizar essa tarefa ambiciosa. Pessoas que estejam dispostas a arriscar a vida construindo e fazendo a manutenção de estruturas submarinas. Hoje, Phil Nuiten projeta e constrói submersíveis. Entretanto, ele começou sua carreira nas águas frias de Vancouver como mergulhador profissional usando o escafandro. É uma maneira muito confortável de mergulho, porque você está completamente cercado por ar, sua cabeça está livre, você tem uma excelente comunicação e recebe um fluxo constante de ar. Porém, o mergulho profissional também pode ser um negócio perigoso. O local de trabalho pode estar a centenas de metros de profundidade. A essa profundidade, para vir à superfície, os mergulhadores são transferidos em um sino de mergulho e então há uma câmara de descompressão na embarcação de apoio. Ali eles retornam lentamente à pressão do nível do mar. Portanto, quando se vive sob pressão a 300 metros, lá no fundo, a coisa leva 8 dias e meio a 9 dias inteiros para que você possa fazer a descompressão lentamente e voltar à superfície. Portanto, Phil resolveu usar uma abordagem totalmente diferente que poderia ser um enorme avanço para a nossa colônia submarina. Se você conseguir eliminar a pressão, você elimina o inimigo. E para fazer isso, você precisa de uma armadura, seja ela um submarino ao seu redor que possa suportar a pressão ou um submarino que você possa vestir. O resultado foi o New Switch e agora seu sucessor, o Exo Switch. Esses escafandros permanecem pressurizados a uma atmosfera e permitem que o mergulhador desça até 300 metros sem precisar fazer a descompressão. Então a pressão é exercida sobre isso aqui. Ao mesmo tempo, os rolamentos circulares nos pulsos e outras juntas devem ser projetados para virarem suavemente e sem esforço, mesmo com 300 metros de oceano fazendo pressão sobre eles, o equivalente ao peso de um ônibus de 2 andares. Mas Phil Nuiten ainda não tinha terminado. Faça um teste rápido e então volte à posição neutra. Tá bom. Para que o mergulhador possa trabalhar em uma profundidade ainda maior, ele levou sua inventividade em uma nova direção. Com a revolução digital e com a eletrônica disponíveis hoje, por que não conseguiríamos fazer um submarino pouco maior do que somos? E por que não termos propulsores potentes? E por que não voar através da água? Ele também é equipado com um poderoso braço que pode ser manipulado e que permite ao piloto do submarino manter parte dos movimentos de um mergulhador. Com as verificações pré-mergulho completadas, outro piloto está pronto para levar seu veículo para a água. Um mini submarino como o Deep Worker 2000 daria aos mergulhadores a liberdade de explorar o local ao redor de sua colônia submarina a uma profundidade de mais de 600 metros sem nenhuma sensação de pressão. Eu quero que as pessoas não sejam expostas à pressão. Quero que elas sejam capazes de trabalhar, viver e brincar no fundo do mar sem ter que pagar aquele preço enorme. Como seres humanos, evoluímos naturalmente para viver sob a pressão ao nível do mar. Mas com esses escafandros e mini-subs, agora poderemos trabalhar dentro e fora da colônia como se nunca tivéssemos saído da superfície.
Eles não serão simples postos avançados na fronteira, mas serão cidades atraentes projetadas por arquitetos. E 95% dessas cidades terão uma atmosfera onde as pessoas irão viver. Estamos no 5º ano da nossa experiência de viver debaixo d'água. As principais estruturas da colônia submarina estão no lugar, quase prontas para receber a primeira geração de mergulhadores, habitantes em tempo integral das profundezas. Mas antes disso, temos de encontrar os recursos: energia, ar, alimentos e água potável que permitam a existência da colônia submarina. Inicialmente, a colônia submarina pode depender de suprimentos de fora para que possa operar todos os seus sistemas de suporte à vida. Entretanto, ela precisa rapidamente passar para a etapa 5, tornando-se autossuficiente de recursos locais. Se você pensar sobre o que precisa para ter uma colônia sobre o oceano, muitos recursos precisam ser levados para lá, incluindo água potável, oxigênio, incluindo alimentação. Entretanto, para levar tudo isso para debaixo d'água, é preciso, em primeiro lugar, energia. Este é o 10º de 14 dias da missão submarina de Lloyd Godson no Legoland Aquarium, na Alemanha. Um dos seus principais objetivos é gerar certa quantidade de eletricidade andando de bicicleta. Ele pretende produzir 2.500 watts-horas. Mas as coisas não estão saindo como planejado. Um gerador ineficaz significa até 10 horas por dia pedalando. A grande umidade e a pressão de 1,4 atmosferas no habitat também estão mostrando seus efeitos. Os médicos o aconselham a parar um pouco para preservar sua saúde. Então eu fiz isso. Mas depois de alguns dias de descanso, eu estou me sentindo muito bem. E por isso estou fazendo o que eu aguentar. Quem sabe, talvez eu ainda consiga. 2.500 watts-horas fornece energia para um dispositivo pequeno como um computador. Entretanto, isso é menos de 1/10 do que uma família americana comum consome em um dia. E com o projeto de receber 100 famílias, a colônia submarina irá precisar de pelo menos 3 milhões de watts-horas por dia para manter todos os seus sistemas funcionando. Como a energia é algo crítico, a colônia não pode se valer de uma única fonte. Por isso foram colocados conversores de energia na superfície, com tubulações flexíveis acompanhando as ondas. As ondas acionam arietes hidráulicos montados entre as seções, produzindo eletricidade. Entretanto, a verdadeira energia vem mais de baixo e mar adentro. A estrutura aqui é o que chamamos de Miami Terrace, e é onde está o fluxo máximo e onde queremos colocar as nossas coisas. Certo. No Centro de Tecnologia de Energia Oceânica da Florida Atlantic University, o Dr. Howard Hansen está testando maneiras de utilizar um fluxo constante e grande de água que corre a cerca de 16 quilômetros ao largo da costa da Flórida, a corrente do Golfo. É uma quantidade enorme de água. São 30 milhões de metros cúbicos de água por segundo que passam por nossa porta aqui no sul da Flórida. Com um fluxo maior do que o de todos os rios do mundo juntos, a corrente do Golfo é uma fonte extremamente confiável de geração de energia. A 30 metros de profundidade, 4 turbinas subaquáticas duplas, girando como moinhos de vento, abastecem a colônia com toda a eletricidade que ela precisa. Com essa ampla fonte de alimentação, a colônia pode cuidar de 2 outras necessidades críticas: o bombeamento de oxigênio da superfície e a destilação da água salgada do mar em água potável. Entretanto, ela ainda precisa de uma maneira confiável de remover o dióxido de carbono que os aquanautas estão constantemente exalando. Os planejadores irão provavelmente recorrer à Mãe Natureza para ajudá-los a remover o dióxido de carbono e outros resíduos da colônia submarina. Um método que Lloyd Godson experimentou em um habitat subaquático anterior. O ar no habitat circulava através de uma bobina cheia de algas unicelulares chamadas clorela. Assim como todas as plantas verdes, elas precisam de CO2 para crescer. Estou verificando o pH da cultura de algas. Mas o sistema não funcionou de forma eficiente. No 12º dia, sua pressão sanguínea estava subindo para níveis perigosos, um sinal claro de excesso de dióxido de carbono.
Está em excesso. Você está aí, Carolina? Estou. Minha esposa fez um mergulho e veio ao Habitat me ver. Ela deu uma olhada para mim e disse, você precisa sair. E eu respeitei a opinião dela porque ela me conhece melhor do que ninguém. E ela estava vendo que eu não estava bem. Agora um processo aprimorado para fazer crescer o mesmo tipo de alga está sendo desenvolvido. Então, isso é clorela, certo? Isso é clorela. O bioengenheiro Jonathan Trent e sua equipe no Centro de Pesquisa Ames da NASA, na Califórnia, desenvolveram membranas plásticas especiais onde fazer crescer as algas em água do mar. Nossa inovação é levar essa coisa toda para o oceano. Isso é o que estamos fazendo de diferente. Estamos levando isso para longe da costa. Essa mesma tecnologia, com algumas modificações, poderia ser adaptada para dar suporte à colônia submarina. Longas membranas plásticas serão estendidas a partir de âncoras no fundo do mar. Elas estão cheias de algas verdes que funcionam como purificadores vivos de CO2. E elas fazem isso através da fotossíntese, usando a luz solar acima e o dióxido de carbono e água residual da colônia. As algas poderiam limpar aquele CO2, fazendo crescer mais algas, produzindo oxigênio que seria bombeado de volta para a colônia. E aquelas mesmas algas poderiam viver da água residual daquela colônia, transformando aquele resíduo em água limpa. Constantemente, quando uma cultura de algas estivesse pronta, os sacos poderiam ser enrolados e recolhidos. As algas poderiam ser transformadas em biocombustível. Entretanto, a colônia submarina poderia usá-las como fonte de alimento. 50% do peso seco da alga é proteína de alta qualidade. Porém, uma dieta constante de bolas de algas, macarrão de algas engolidos com bebida também feita basicamente de algas, quase certamente levaria a um motim submarino. A colônia vai precisar encontrar formas de diversificar seu abastecimento de alimentos. Os habitats subaquáticos de hoje funcionam como recifes artificiais atraindo peixes. Para uma colônia do futuro, isso poderia ser a base para uma pesca sustentável e para uma aquacultura submarina. E haverá muitos desafios para os aspirantes a chefes de cozinha da colônia. Alguém gostaria de uma medusa à la King? Os aquanautas que chegaram à colônia serão recebidos em seu novo mundo por mamíferos marinhos curiosos, aqui para investigar seu veículo de aparência diferente. A sexta etapa para a nossa colônia submarina imaginária é criar uma nova geração de veículos submarinos. Meu Deus, ele está vindo direto na minha direção. Graham Hawkes tem passado a vida desenvolvendo veículos que permitem que os seres humanos tenham contato com o oceano e suas criaturas de uma maneira singular. Eu acabo de evitar um choque contra ele. E ele era simplesmente lindo, simplesmente lindo. A água não é um espaço diferente do espaço de ar. E nós temos de fazer a transição. Temos de ser capazes de dominar aquele espaço com velocidade e agilidade. Um dos seus esforços pioneiros foi um veículo que lhe permitiu nadar com 2 golfinhos. Eu me tornei um dos golfinhos. E esse golfinho que seguia na frente olhava para aquela espécie de canyon no coral e ia simplesmente mergulhando através dele. E eu ia mergulhando também. E eu sempre machucava meus ouvidos, mas era totalmente irresistível me movimentar com aqueles grandes animais. Embora os seres humanos tenham se aventurado nos oceanos há mais de um século, o princípio básico dos veículos que usamos não mudou muito. As atuais gerações de submarinos tripulados vão para este belo espaço de 3 dimensões exatamente como balões. Balões dos anos de 1800. Eles ficam mais pesados do que a água e afundam. Eles podem se movimentar um pouco e quando estão prontos para voltar, eles se tornam mais leves na água e voltam. Oficial na plataforma recomendando em frente 2/3. Esperando. Oficial no convés avançando 2/3, senhor. Entretanto, um submarino nuclear de última geração pode fazer muito mais do que se movimentar um pouco. Ele pode se locomover horizontalmente através da água a 46 km por hora. Sua velocidade máxima é secreta, mas ele é indiscutivelmente o mais rápido nas profundezas. Entretanto,
Apesar de todos os seus refinamentos modernos, o submarino nuclear ainda funciona como um balão debaixo d'água. Para mergulhar, ele enche seus tanques de lastro com água e para vir à superfície, ele os enche de ar. O conceito de balão também funciona para a pequena viagem da superfície até a colônia. Entretanto, quando os aquanautas fixarem residência, eles irão desejar um veículo com maior mobilidade para explorar seu novo meio ambiente subaquático. Potência este bordo. Potência. Mapa habilitado. No Hawks Ocean Technologies, engenheiros fazem um pré-teste de mergulho com um de seus veículos mais recentes, o Super Falcon. Luz do nariz. Eu estou apaixonado por isso. O que isso me permite fazer, e eu poderia levar qualquer um comigo, é ir para o oceano e me movimentar com grandes animais. Ele voa. Flap habilitado. Hawks acredita que para realmente explorar os 2/3 do planeta que nós mal conhecemos, é preciso termos veículos modelados não no balão, mas nos aviões. Subida completa. Ele desenvolveu a série Deep Flight, veículos subaquáticos com asas. Tudo o que fizemos foi levar em conta tudo o que acontece com o voo no ar e aplicamos isso a um fluido que é 850 vezes mais denso. Prop ativado. Prop livre. Acionar. Uma vez no oceano, o Deep Flight Super Falcon consegue viajar a uma velocidade de até 11 km por hora e pode mergulhar até onde a luz não chega, a uma profundidade máxima de 300 metros. Seus ocupantes não estão mais restritos ao que conseguem ver através de minúsculas vigias. Assim como as janelas da própria colônia submarina, a cabine dupla do veículo é feita de acrílico resistente à pressão que proporciona uma vista panorâmica. Mas, para começar, os aquanautas terão muito que explorar mais perto de casa. Foram necessários quase 10 anos para se estabelecer uma colônia autossustentável a 30 metros no fundo do mar. Os aquanautas que chegam têm o primeiro vislumbre de onde vão morar. Um grande domo contendo área com restaurante, escola, locais de atendimento médico, área de fitness e recreação. Do espaço comunitário sai o corredor principal que dá acesso às áreas de moradia. O espaço é modesto, 50 metros quadrados para uma família de 4 pessoas. Mas a vantagem é seu próprio aquário do lado de fora da janela. De um dos braços que saem do centro, 2 domos abrigam os sistemas de suporte à vida na colônia. Nas proximidades fica o hangar onde veículos subaquáticos e operações de mergulho se baseiam. Enquanto grande parte da colônia é mantida a uma atmosfera, este local de trabalho pode ter sua pressão alterada para a pressão ambiente, para que haja um acesso fácil ao oceano. Nossa missão de 10 anos está finalmente cumprida. Os edifícios, sistemas de suporte à vida, veículos e pessoas estão acomodados. Resta uma última etapa. Agora, cabe à colônia se transformar em uma comunidade viável. 100 famílias começaram a viver em uma hipotética colônia submarina a 30 metros das ondas do Atlântico. Elas embarcaram na etapa número 7. Tornar a colônia uma comunidade viável. Muito do que elas fazem não é diferente da vida que levavam na superfície. Técnicos fazem o trabalho de manutenção, as crianças vão para a escola, os pacientes ao médico e as pessoas trabalham fora. Entretanto, esta primeira geração de aquanautas também está explorando a vizinhança submarina a profundidades de 300 metros e mais. O simples fato de olhar pela janela lá fora já lhes dá um íntimo conhecimento do oceano que apenas algumas pessoas já desfrutaram antes delas. Eu devo ter passado um total de 30 dias vivendo debaixo d'água. Não há nada como aquilo, nada. Há alguma coisa de especial sobre dormir debaixo d'água, ouvindo o som da água, do habitat, olhando pela janela e vendo o mundo oceânico todo à sua volta.
Um mundo ainda cheio de incógnitas. O que realmente vale a pena são as coisas que você aprende e vê, e que você não esperava ver e nem tinha ideia de que estavam lá. E você tem pessoas que realmente desceram, e pode parecer bobagem, mas seguiram os peixes para ver onde eles ficam e que tipo de habitat eles precisam para fazer o que fazem todos os dias. A partir dessa riqueza de observações e dados científicos, os pesquisadores podem começar a extrair as sementes de uma economia submarina, identificando espécies que poderiam vir a produzir inovações tecnológicas. Você ouve sobre medusas e a parte gelatinosa das medusas e a transparência e como aquilo pode ter um papel na ótica. Ou a pele do polvo e da lula com as mudanças de cores e camuflagem. Seja para exploração ou medicina, produção de alimentos ou geração de energia, há muitas áreas promissoras de exploração. A vida na colônia submarina está começando a encontrar um ritmo. Enquanto isso, hoje, na frente da janela do aquário do Legoland, na Alemanha, câmeras de TV fazem tudo para conseguir a melhor imagem. Os minutos finais dos 14 dias de Lloyd Godson em um habitat apertado estão chegando ao fim. Bom dia, Lloyd. Como você está? Bom dia, Malte. Esta é a última vez que eu vou dizer bom dia para você daqui da minha casa debaixo d'água, por isso estou muito bem. Especialmente porque da última vez uma falha nos sistemas de suporte à vida interrompeu sua estada no 12º dia. Agora ele está a apenas alguns segundos de atingir sua meta de 14 dias. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora! É isso! Parabéns! Ele também conseguiu conquistar seu segundo objetivo, gerar 2.500 watts-horas de eletricidade. O suficiente para fazer funcionar uma dessas câmeras de TV durante 2 dias inteiros. Entretanto, enquanto ele sai triunfante, um pensamento se recusa a ir embora. Será que 14 dias submetido a alta pressão teve algum efeito nocivo sobre seu corpo? Embora o risco seja mínimo a uma profundidade tão pequena, há sempre o risco de se sofrer de algum tipo de doença da descompressão. De volta à superfície, tudo parece bem, inicialmente. Eu estou muito ansioso. Um abraço de sua mulher, Carolina. Eu estou feliz. As primeiras perguntas. Bom, até mais. Tchau. E então ele percebe que alguma coisa está errada. Eu desci as escadas e senti a cabeça meio estranha, me senti um pouco tonto. Acho que poderia dizer isso. Algumas pessoas disseram que eu perdi a cor e fiquei muito branco. Uma van torna-se uma instalação médica improvisada. Eu me deitei na van por meia hora e recebi 100% de oxigênio. Muito bem, continue. Em meia hora, a tontura passou. Vamos ver. Testes posteriores não revelam sintomas de doença da descompressão. Já estou me sentindo muito melhor agora. Entretanto, o incidente nos faz lembrar dos riscos de se morar em um ambiente submarino. Ninguém sabe ao certo qual seria o efeito de se viver por um longo período debaixo d'água. Mergulhadores que precisam trabalhar no fundo do mar podem minimizar sua exposição à alta pressão, mas não conseguem eliminar totalmente o problema. O restante da colônia pode viver confortavelmente a uma atmosfera, mas terão de lidar com o desafio do confinamento e isolamento. Algumas pessoas acreditam que tais problemas nos dizem que deveríamos enviar robôs. É mais barato e menos arriscado. Na verdade, já dependemos fortemente de tecnologia para aprender sobre as profundezas dos oceanos. Mas em algum momento, nossa natureza humana básica se impõe. Fomos feitos para sermos criaturas que fazem exploração. Isso nos conduz à Lua, nos leva a Marte, nos impulsiona a criar colônias no fundo do mar. Motivados pelo desejo ou pela necessidade de descobrir novos lugares onde se viver, parece inevitável que o ser humano irá começar a ir para o mar. Somos a primeira geração a ver o nosso planeta do espaço e a perceber que ele não deveria se chamar Terra, mas deveria se chamar Água. E um dia poderemos simplesmente chamá-lo de lar.
Versão Marshmallow São Paulo.